Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, Um Momento com o Dr. Eli. Meus amigos, minhas amigas, você está nos vendo, nos ouvindo. Hoje nós vamos dar continuidade num tema muito interessante, que é sobre o ciclo do sucesso. Não tem como eu deixar essa informação e retê-la sem que passe para você, sem que eu tenha aqui a oportunidade de falar sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto com o meu amigo pastor Valnei. Pastor Valnei, seja bem-vindo mais uma vez e os seus cumprimentos. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e poder compartilhar daquilo que eu vim aprendendo ao longo da minha vida, né? E aqui é um espaço totalmente caseiro, natural, né? Um espaço onde a gente pode falar de forma clara, objetiva e as pessoas venham a compreender o que está sendo dito. Nós temos por costume de não usar palavras que de difícil entendimento, né, ser o mais simples possível no vocabulário, exatamente para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível, todos os públicos, né? Então, você pode ficar e já tem o seguinte, convida alguém para poder participar com você, chama aí na sala aí, chama de onde você estiver, para que possa também usufruir desse conhecimento. Pastor, o ciclo do sucesso, né? É, a palavra já diz ciclo. Então, é, tem um movimento. Sim, o ciclo ele tem um início, um meio e um fim. Todo ciclo ele tem que ter um projeto, um planejamento, né? Na nossa vida mesmo, a gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece, né? E depois a gente parte. É um ciclo. Tudo na nossa vida gira em torno de ciclos. E o sucesso não é diferente. Sim. Pastor, me veio agora à, à mente, à memória, lembrei aqui, do episódio em que Jesus passou por uma árvore, uma figueira, que aquela figueira não dava fruto, né? E o que aconteceu com a figueira? Jesus Cristo chegou na figueira porque ela estava como se tivesse na época de fruto. Ele foi para pegar o fruto, chegou lá, não tinha fruto nenhum. Quer dizer, estava alguma coisa errada naquela figueira. Aí Jesus Cristo foi e amaldiçoou aquela figueira e ela secou de cima e embaixo. Que interessante, né? Parecia, tinha aspecto, né? Tinha as características, mas ela não produzia. É. Né? Quantas das vezes, pastor, nós estamos parados na vida sem produzir? Crescemos, nos desenvolvemos fisicamente, até culturalmente, até socialmente, mas por algum motivo, né, nos foi bloqueado o poder de produzir, né? O poder de produzir. Então, hoje, nós vamos aprender um pouco disso, né? A primeira coisa que nós temos que fazer, pastor, é ter um projeto. Primeira coisa é um projeto claro e definido de onde você quer chegar. Aonde a pessoa quer chegar. Eu tenho que ter isso. Não adianta eu partir do princípio sem direção. Não. Por exemplo, você quer sair daqui, nós estamos em Mangaratiba, sai de Mangaratiba e ir para o Rio de Janeiro. Onde você quer chegar no Rio de Janeiro? Você tem que saber o local. Normalmente, hoje em dia é fácil, você tem o Waze, né? Aí, na nossa época mais atrás, você teria que pegar aquele mapa, né? É verdade. Os mais antigos chamam disso, né? O mapa, abrir o mapa, ver a trajetória, ver a quilometragem, para tu saber quanto combustível você precisa ter para chegar lá e se tem um combustível suficiente para voltar. Isso é um planejamento, que você tem que fazer um projeto, analisar tudo isso, para poder você, então, fazer essa viagem. Senão, você vai se bombar com a deriva. Certíssimo. Pastor, como a resiliência pode contribuir para o ciclo do sucesso? A resiliência, ela é importantíssima para o ciclo do sucesso. Por quê? A resiliência é exatamente a capacidade de resistir e de lidar com a dificuldade de forma a ser flexível com aquela resistência. Tem um gráfico interessante
que eu vou pedir para compartilhar aí na tela, que é um gráfico chamado do efeito platô. O que é o efeito platô? É exatamente uma zona de resistência que sempre vai aparecer em tudo quanto é projeto que você fizer na vida. Você começa a malhar na academia, você faz aquele plano, né? Eu vou perder 10 quilos. Misteriosamente, tu começa a perder rápido, daqui a pouco tu para. Tu não consegue perder mais 1 grama. E a pessoa fica desesperada. O que é isso? É exatamente aquela zona de resistência. Essa zona de resistência, ela sempre vai existir em todas as áreas. E a resiliência age exatamente aí. É a capacidade de lidar com essa adversidade e mudar a estratégia diante do problema. Não adianta insistir e bater em ponto de faca. Se você parou o desenvolvimento naquele ponto, significa dizer que aquelas ferramentas que você utilizou até ali não servem mais. E aí você tem que buscar novas alternativas. Você tem que procurar, de repente, com a outra pessoa, ler mais, se instruir mais, para poder você entender que ali é o máximo que aquela técnica funcionava. Dali em diante, tu tem que mudar a estratégia que está sendo utilizada. Senão eu vou estagnar. Tu vai estagnar e a tendência é você ir para o fracasso, você desanimar e tender a fracassar. Então, o ponto seguinte é decair. É decair. Pastor, esse gráfico é um projeto de vida, né? Exatamente. Então eu posso aplicar ele em tudo que eu vou fazer na minha vida. Tudo. Tudo. Isso aí está exatamente o mapa da vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vão bater naquele ponto de zona de resistência e não vão mudar a estratégia, vão desanimar e vão ir para a desistência. E ali é o ponto onde eu tenho que ter, então eu tenho que ser resiliente. Resiliente e ser ali Aí, flexível. Entender que, por exemplo, o conhecimento que você tinha até aquele ponto é ali. foi muito bom. Foi muito bom até ali. Dali em Mas, diante, tu precisa ter outro plano, outro conhecimento. outro projeto, alguma coisa eu tenho que fazer para mudar. Exatamente. Pastor, e com relação ao planejamento, assim, que o planejamento poderia me auxiliar, me ajudar, por exemplo, com relação a eu conseguir desenvolver, completar o meu ciclo, o ciclo do sucesso? Isso é interessante, no próximo slide vai estar abordando também muito interessante sobre o ciclo do sucesso como um todo. O ciclo do sucesso, ele tem 10 partes que eu coloquei, mas ele pode se estender para mais. Mas eu sintetizei ali, porque, por exemplo, o problema está depois do 5, do ponto 5. Mas vamos falar do 1. Primeiro, o que é o desejo? É quando você está incomodado com uma situação. Normalmente, o processo do ciclo de sucesso começa com um incômodo. A pessoa está incomodada, por exemplo, no emprego onde ela está. Poxa vida, não dá mais, não tem condições de continuar, eu tenho que mudar. O desejo de mudança brotou. E aí, com esse incômodo, a ideia começa a surgir. Ela começa a pensar, você dá um exemplo. Vou fazer um concurso público. E aí, do incômodo, que era o desejo, brota a ideia, da ideia já vai para o próximo ponto, que é a estratégia. Ela começa a pensar em estratégias para mudar o estado que ela se encontra. E aí ela pensa, vamos fazer um concurso, aí vamos supor, abrir um concurso para o TRE. Sim. Aí a pessoa, beleza, tem vaga do TRE. Aí nós já chegamos para outro ponto ali, Ela começa a preparar um plano para conseguir fazer esse concurso. A maioria das pessoas vão até aí tranquilamente. Elas preparam, beleza, faço a inscrição, compro a apostila, vou estudar a matéria. Aí que começa o problema na vida da pessoa. Porque na hora que ela vai executar o plano, ela cometeu um grave erro. Ela não estipulou no plano de ação o prazo para cumprir cada uma das etapas. Ela não estipulou um prazo. Vou estudar a matéria tal, do dia tal até o dia tal, concluir, passar para outra. Então a maioria começa a executar. Mas como ela não fez um planejamento delimitando nitidamente as etapas, quando ela vai executar, ela começa a autossabotagem. Ela às vezes já, hoje estou cansada, eu vou estudar amanhã. Aí ela começa a acumular matéria. É igual acontece muito também em igreja. Sim. A pessoa, por exemplo, todo ano novo, ela faz um voto com Deus. Vou ler a Bíblia esse ano, né? E a pessoa toda animada, dia 31 de dezembro, vai lá, faz o voto com Deus. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se você dividir por 365 dias,
dá 3,25 capítulos por dia. Mole. Sim. 3,25, mole, mole. O problema é que a pessoa está animada. Ela não se planejou. Quer dizer, a pessoa não plana e a pessoa sempre está. Primeiro dia ela leu 5 capítulos. Tá animada, feliz da vida, estou na vantagem. Segundo dia ela leu mais 5 capítulos. Estou na vantagem. Terceiro dia ela está cansada. Aí ela, hoje não vou ler, eu vou deixar para ler amanhã. Ela já tirou a vantagem todo dia, porque seria 3,25 por dia. No terceiro dia já teria entendido 9,75. Então, os 10 que ela leu, já a vantagem já quase que zerou, zerou. Se ela atrasar mais um dia, já não é mais 3 capítulos, já passou para 4. Aí ela já vai estar em déficit. Já vai estar em déficit. E ela não percebeu por quê. A avaliação, que é importantíssima, que é o sexto passo, ela tem que ser periódica. Você traçou um plano na sua vida, você tem que, de tempo em tempo, dar uma olhada se você está executando corretamente o que você planejou. Nós não nos esquecemos disso. A gente deixa o barco rolar e o sucesso acaba não vindo, porque as etapas não são concluídas, e se não são concluídas, eu nunca vou chegar no meu sucesso. E aí começa a complicar, porque essa avaliação é importante você corrigir. É o passo 7. Sim. Se eu não avalio, eu não tenho como corrigir. Como é que eu vou corrigir algo se eu não avaliei? Aí tudo bem, cheguei na correção, eu tenho que botar em prática a correção que eu detectei e verificar de novo se eu estou executando a correção que eu disse que ia fazer. A maioria das pessoas não conseguem sair disso porque elas não planejam corretamente. Caramba, que coisa, hein? É. Que coisa. Então, olha o quanto que é importante o conhecimento que está sendo passado por você. Se você pega um projeto para executar, olhar ele como um todo. E nós aprendemos aqui, então, pastor, que se eu tenho, né, que me programar, planejar, eu tenho que planejar todo o processo. Exatamente. Do início, ao meio final. e o fim. Então, por exemplo, se eu pego a Bíblia, eu vou pegar, para ler a Bíblia, eu pego aqui todos os capítulos, né? Exatamente. E, sim, agora, por exemplo, pastor, se eu tenho, né, nessa questão aí, um período que eu vou viajar de férias, Sim. tá certo? Certo. Que eu sei que possivelmente nesse período eu vou ter dificuldade, porque eu vou estar me dedicando à família. Então, pego os meses em que eu tenho maior facilidade, traço um plano, faço um planejamento, e nesses meses eu vou ler mais capítulos. Exatamente. Isso aí. Tá certo? Exatamente. Então, eu fiz um plano, tracei um plano de ação e consigo monitorar esse plano de ação segundo o projeto que eu fiz. Tamanho é a importância de eu monitorar, né, como o senhor falou, né, avaliar, né, traçar um novo projeto, quer dizer, um novo plano de ação mesmo, e executar, e mesmo assim ainda tem que fiscalizar a execução nesse novo projeto, nesse novo esquema, nessa nova etapa de execução. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi na pós-graduação em administração estratégica é que para todo projeto você tem que ter 3 planos de ação. No mínimo 3. Tem empresas que traçam 6 planos, mas 3 é o suficiente. Quais seriam esses 3 planos? O primeiro plano é o plano mais gostoso de traçar, é tudo dando certo. Claro. Que a gente sabe que é utopia, né? Você sabe aí também da utopia. A gente planeja tudo dar certo. Se tudo der certo, eu termino a leitura da Bíblia em um ano. Mas se algumas coisas derem errado, o segundo projeto que você tem que traçar é imaginar que pode dar errado algumas coisas. E nesse caso, como é que você ia agir para compensar, para manter o mesmo prazo? No caso que o doutor Eli falou, eu vou sair de férias. Nesses 30 dias eu não vou poder pegar direitos. Quais os meses que eu vou poder dar uma ênfase a mais para tirar aquela diferença? Isso eu tenho que planejar antes de botar o projeto em execução. Nós normalmente não fazemos nada disso. A gente deixa a vida levar e pensa que as coisas vão se acertar. Eu trabalhei há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, com um pedreiro, numa obra. Né? Eu fui servente de obra, para quem não sabe, né?
Também já passei por várias facetas da vida. Cavei sapato em mangue, quem já cavou sapato em mangue sabe o que que é, o doutor Eli sabe muito bem o que que é isso. E eu lembro que esse pedreiro que eu trabalhei com ele tinha um problema sério. Ele não planejava antecipadamente as coisas. Então, quando ele ia fazer um orçamento, ele chegava na obra, ele olhava assim e falava, ah, isso aí eu consigo terminar em 2 semanas. E às vezes eu falava com ele, falava assim, vem cá, não é melhor tu dar um prazo um pouquinho maior, porque pode acontecer do material atrasar, pode acontecer de chover. E não, tá tranquilamente. A maioria das vezes aconteciam os imprevistos e ele tomava prejuízo. Porque ele deu um orçamento que pegava um prazo e tinha vezes que acontecia uma série de fatores, o material não chegava, chovia o dia inteiro, e isso fazia com que ele tomasse prejuízo todas as vezes. Por quê? Não contava com os imprevistos que sempre acontece no dia a dia da gente. Não sei Sim. como. Pastor, e uma das coisas que eu, assim, eu vejo no dia a dia é que as pessoas elas têm dificuldade para fazer uma análise, um estudo daquilo que ela quer executar em si. Por exemplo, você vai construir uma casa, né, no local onde você não conhece muito bem. Vamos citar nosso bairro, que é a nossa cidade. É. Praia do Saco, Uhum. não é isso? A Praia do Saco ela tem um problema seríssimo que quando a maré sobe, Sim. não é isso? Isso aí. A água ela invade o nosso bairro todo, porque nosso bairro era um mangue, um Exatamente. manguezal. E como um manguezal, ele é um local onde, né, a água do mar naturalmente entra e sai, Uhum. não é isso? A pessoa veio para cá para construir, fazer uma obra e ela não tem esse conhecimento. Por exemplo, o terreno ele é em cima de um manguezal, Exatamente. né? E aqui me lembrou agora, pastor, quando nós estávamos construindo ali a fundação da Igreja Batista do Calvário, aqui ali próximo do Bombeiro, em que nós já tínhamos uma certa experiência, já estávamos, né, no mercado aqui na Praia do Saco, pelo menos em Mangaratiba, há uns 10 anos, e começamos a construir ali de maneira assim, muito arcaica, né? Vamos dizer assim. E ao lado do nosso prédio, onde nós estávamos construindo, o bombeiro também estava construindo um prédio, né? O governo do estado estava construindo um prédio. E lá eles estavam batendo estacas. Só que, pasme, né? As estacas ali era como se estivesse enfiando um lápis no areal. As estacas iam 10, 20, 30, 40, 50 metros, né? Mas por quê? A técnica aplicada ali estava sendo incorreta, Uhum. porque ali era um manguezal. Então, quanto mais você botasse pressão, Mas já disse. mais descesse. Então, nós acabamos desenvolvendo uma técnica que era de fazer sapatas à base de pedras. Então, nós escavávamos 2 metros por 2 metros, jogávamos uma camada de pedra ali, 8, 7 metros de pedra uma única vez, né? E no dia seguinte a gente estava com 2, 3 bombas para sugar aquela água em cima das pedras. E chegávamos no nível em que as pedras estavam borbulhando de água, mas elas estavam limpas. Aí sim a gente jogava um traço de concreto seco, simplesmente, e deixava ali. A maré subia novamente, alagava aquilo tudinho, e no dia seguinte nós entrávamos com mais uma camada de concreto e as bombas agora periféricas do lado. Então você fazia todo o serviço a seco, né? Mas por que isso? Porque nós já conhecíamos o terreno. A outra empresa que veio fazer o construir o prédio do bombeiro, cara, teve a infelicidade que depois do prédio construído, né, teve que derrubar. Por quê? Porque o prédio inclinou para um lado, né? E página. Hoje, há talvez aí 20 e poucos anos, a igreja do Calvário está lá, né, do mesmo jeito, sem nenhuma rachadura. Por quê? Porque havia o conhecimento do terreno e foi aplicado a técnica
correta. Muitas das vezes, pastor, nós entramos num negócio, nós entramos num projeto sem sequer fazer um levantamento daquilo que nós estamos entrando para fazer, correto? Correto, e muitas vezes nós entramos numa furada por causa disso. Você não planejou, não conhecia aquela dimensão, não fez uma análise de risco. No caso ali da Igreja do Calvário, foi claro pela experiência, já sabia o território que estava construindo, né? E não teve prejuízos. Em contrapartida, uma outra estrutura que foi feita sem o conhecimento acabou gerando um prejuízo exatamente por falta de planejamento correto. Certo. Pastor, é, como a networking, né, são fundamentais para expandir o conhecimento, né, e eu devo ter suporte para que eu possa executar, né, esse ciclo do sucesso. O network é muito importante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Porque tem determinadas informações que às vezes não estão ao meu alcance. Mas como eu tenho contato com outras pessoas, de repente uma pessoa que eu conheço conhece alguém que tem a capacidade de me ajudar no meu projeto. E essa conexão com outras pessoas é o que facilita o sucesso. Se você pegar, por exemplo, os grandes homens de hoje, até o dono da Alibaba, ele falando, né, que ele não sabe muito, mas o que ele sabe fazer é contactar pessoas. E com a conexão que ele tem com as pessoas, você abre um universo muito grande. É igual aqui, por exemplo, estamos gravando esse podcast Sim, aqui, estamos contactando com um monte de pessoas aí. De repente, essa conexão com uma dessas pessoas aí abre uma porta numa dimensão que a gente nem imagina. As conexões são exatamente o caminho para se chegar ao sucesso. é verdade. Eu lembro agora, pastor, né, permita me citar como exemplo novamente, quando eu estava estudando. Você que talvez não saiba, até os 40 anos eu tinha a profissão de pedreiro e por força dos intempéries ali da natureza ou das circunstâncias, eu parei de estudar muito cedo, né? Então, aos 40 anos eu voltei a estudar e me preparei, né? Durante um período aí eu consegui eliminar as matérias e chegando então concluir o segundo grau. E comecei a me preparar para a faculdade, fazer concurso para a faculdade de medicina, né? E pasme você, eu fiz 9 vestibulares, né? 9 vestibulares. Ah, havia momentos, pastor, que realmente parecia que esse sonho estava muito longe, estava muito longe. Mas eu comecei a perceber que eu não estava sozinho naquele sonho. Havia outras pessoas que também sonhavam em fazer um curso de medicina. Então, aquelas conexões nos cursinhos, lá no dia do vestibular, me deu mais força ainda, porque eu estava igual o Elias. Lembra quando o Elias se achou sozinho, né, diante a Jezabel? Ele ficou desesperado, fugiu, né? Deu uma depressão nele tremenda e ele chegou a falar para Deus, né? Senhor, só eu fiquei de Israel. Aí Deus virou para ele e falou lá na caverna: Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. O que, que aconteceu com Elias? Eles falam assim, temos conexão. Faltou conexão. Pronto. Elias não tinha conexão com essa rede de 7.000. E quando ele soube que tinha 7.000, o ânimo dele mudou completamente. Você fica animado. Claro. É igual ele no teu vestibular, falando, não sou só que estou nessa, não. Não. Tem mais gente comigo. Então, por isso que a conexão, o network, ele ajuda você a ter sonho, a ter impulso, a ter motivação. É por isso que é importante você se conectar com pessoas que sonham, pessoas que têm projetos altos, para você voar alto também. Então, o que eu quero dizer para você é exatamente que você possa pegar esse momento, né, e fazer dele essa conexão, né? Volte a sonhar, planeje, execute, mesmo que no meio do caminho, mesmo que no meio do percurso, você tenha
grandes obstáculos, mas eles estão aí exatamente. Se puder colocar aquele gráfico de novo que o pastor pediu, né? Naquele ponto ali, ó, da resiliência. Talvez você esteja ali, ali. Pense bem, né? É nesse momento em que você vai romper, e se você olhar no vértice daquele ponto, há uma ascendência, Exatamente. né? Aí você começa a subir, 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 até chegar ao sucesso. Não há vitória sem luta. Isso é interessante porque sempre na adversidade está escondido a oportunidade. E se a gente mudar a dinâmica de como ver isso, muda tudo à nossa volta. Se você parar para pensar que aquele problema que você está passando, aquela dificuldade ali, aquela situação, pode ser uma oportunidade escondida, muda totalmente. Eu estava vendo esse dia um testemunho do Dr. Lai Ribeiro, que foi em 1975. Ele contou que era diretor de um hospital lá em Minas Gerais, e ele estava saindo para viajar com a família. E ele recebeu um telefonema de um hotel, que ela tem um hotel para ter um evento lá, e o dono do hotel ligou para ele e falou: Doutora Ribeiro, tem como o senhor vir aqui no hotel, que tem um senhor aqui que não é brasileiro, ele está com dor no peito e está com dificuldade aqui de respirar. Ele falou: Olha, eu estou saindo agora, não tem como chamar outro médico. Ele falou: Pois é, doutor, eu já falei com 2 médicos e nenhum deles quiseram vir aqui. Ele falou: Então estou indo para aí agora. Lá em Ribeiro pegou, foi para lá para o hotel, chegou lá, ele percebeu que o homem estava tendo um princípio de infarto, né? Levou ele rapidamente para o hospital, que ele era o diretor, e no caminho, esse senhor, né, que mal sabia falar inglês, era um português, um polonês, falando com ele em inglês, mas o Ribeiro sabia falar pouco inglês, então a comunicação estava meio truncada, difícil. Mas ele entendeu quando esse senhor de idade perguntou para ele: Você conhece o meu filho? Aí ele falou: Não. Quem é seu filho? Ah, é o Peter, não sei o quê. Em resumo, era o diretor da Harvard, lá nos Estados Unidos. Aí ela Ribeiro: Não, eu já vi os trabalhos do teu filho e realmente são trabalhos muito bons. Então, ó, meu filho é lá o diretor da Harvard. Lá Ribeiro tratou dele e tudo. 2 dias depois, o filho veio lá dos Estados Unidos para lá para o hospital, conheceu lá Ribeiro. Em resumo, lá Ribeiro foi levado para Harvard, não por merecimento, mas por aproveitar, sem perceber, uma oportunidade que o destino havia colocado numa adversidade. E ele falou: Olha, muitas vezes vem disfarçado na dificuldade, quer dizer, ele não pôde viajar, perdeu a passagem que ele tinha comprado com a família para resolver um problema de uma outra pessoa que ele nem conhecia. Só que esse desvio de projeto fez ele ir para a rádio, publicar trabalho junto com esse homem e o nome dele tomar A uma proporção proporção que ele nem imaginava. imaginava que pudesse. Pastor, servir, né? Servir é um dos projetos da minha vida, é uma das coisas que mais me estimula a atender, a fazer, né, medicina, a praticar medicina, servir. Hoje eu só trabalho no serviço público. Talvez se eu tivesse aí trabalhando numa grande empresa de saúde particular, né, talvez estivesse ganhando um pouco mais do que eu ganho hoje. Mas a satisfação que eu tenho em atender um público que talvez não tivesse condições de estar pagando por aquele atendimento, por aquela consulta, me traz uma realização tão grande. E eu aprendi isso com o Mestre Jesus. Jesus amava servir, né? Ele nos deixou diversos exemplos. E eu sei que você tem isso no teu coração, tem isso no teu DNA. Quantas vezes eu precisei, quantas vezes eu vi você servindo alguém. Então, assim, a base do sucesso também é servir, né, pastor? Com certeza, porque nós estamos aqui na Terra não é para ser individual. Na realidade, o sucesso consiste também em ajudar ao próximo. E isso faz parte do que Jesus Cristo ensinou. É melhor dar do que receber. Sim. E dar é dar o seu melhor naquilo.
o doutor Eli dá para perceber que as pessoas gostam muito do atendimento diferenciado, né? Eu comento muito lá do meu trabalho, né, lá em Campo Grande, e tem um colega meu que fala, rapaz, teu cunhado tinha que atender aqui em Campo Grande. Aí eu falei, já tem muito trabalho na garantia, não dá não. Mas eu falo direto, porque, por exemplo, você ama o que você faz. E isso faz um diferencial tremendo. Isso é sucesso. Isso é você fazer o melhor usando tudo que você tem, porque aquilo te causa satisfação. O sucesso causa realização na vida da pessoa. É verdade, verdade. Realmente, pastor, eu amo fazer o que faço. Eu amo fazer o que faço. Mas tenho grandes exemplos para seguir, né? Muitos exemplos para seguir mesmo, principalmente do mestre, né? Então, eu quero ser esse médico, eu quero ser esse doutor, ser reconhecido, né? Por prestar serviço, por se doar, tá? Pastor, continuando aí. E eu entendo que realmente isso é um sucesso na minha carreira, é um sucesso. Eu me acho já no topo da realização profissional, porque receber muito obrigado, doutor. Eu nunca recebi um tratamento desse, eu nunca fui atendido assim, né? Isso não tem preço, não Não é isso? tem, não tem. E, na verdade, o sucesso é exatamente isso. É uma realização pessoal que te causa aquela sensação de dever cumprido. Uhum. Não é dinheiro, não é às vezes fama, mas é aquela sensação de dever cumprido. Eu cumpri com a minha missão. Amém, amém. Pastor, mas existe alguns acidentes de percurso, né, na sua jornada. Por exemplo, o mestre Jesus, ele estava cercado ali dos seus discípulos, né, dos seus apóstolos e dos seus discípulos. Mas em dado momento ele subiu ao monte para orar, para orar. Quando ele desceu, né, os seus seguidores estavam dormindo, né, estavam dormindo. Eu entendo isso como uma distração daqueles que estavam com ele. Pastor, como que eu posso lidar com a distração no processo de chegar ao sucesso? Na realidade, a distração ela acaba acontecendo por falta de mudança de mentalidade, falta de noção de, vamos dizer, de urgência daquilo na sua vida. Nós normalmente se distraímos quando aquilo não é tão importante para a gente naquele momento. Outra coisa substitui aquilo naquele momento, né? É igual, por exemplo, se você está fazendo algo que é muito sério, muito importante, você chega até a cortar outra pessoa. Não, peraí, Sim. calma, que agora eu estou resolvendo esse assunto aqui. Essas distrações acontecem porque, às vezes, naquele momento, a pessoa não está levando aquilo tão a sério. Ela acha que ela pode ter mais um tempinho, Não está na tua sintonia. não está na mesma sintonia. Você está num fluxo, a outra pessoa do lado está no outro ritmo. Aquilo para você é importante, mas para a pessoa que está do teu lado não é tão importante assim quanto é para você. E aí vai ter assim, desarmonia no Desarmonia. ambiente. Uhum, Isso é complicado, porque, por exemplo, às vezes você está contando 100% com aquela pessoa uhum. e ela não está, como diz, na mesma vibe que você naquele negócio, né? E muitas vezes você tem que se afastar, né? Infelizmente, eu costumo dizer que a vida é como se fosse um trem. Você está andando num trem, no trem da vida, e no trem da vida tem um vagão, e às vezes tem pessoas que vão saltar em determinado ponto. Você tem que entender que aquela pessoa só vai seguir a viagem na vida até aquela estação. A estação seguinte, ela já não caminha mais com Já não você. sabe, já não está mais. Não Já não está tá mais. mais. E como pastor, eu devo avaliar a minha estratégia? Se ela está correta, se os planos estão sendo executados de maneira eficaz, né? Eu tenho que avaliar isso, o senhor já falou, tá Sim. certo? Mas como fazer isso, pastor? Olha, isso normalmente tem que ser feito no início do projeto. Antes de Traça- começar. Traçar o plano? Antes de começar, tu tem que traçar o plano, ver exatamente detalhes de cada um dos degraus que você vai ter que Sim. seguir para chegar lá. A maioria das vezes a gente começa um projeto sem planejar nada. É igual, por exemplo, vai começar a construir uma casa.
Você não viu o terreno, mas tu está planejando uma casa de 3 andares. E se aquele terreno não comporta, por algum motivo, uma casa de 3 andares? Mas tu já fez. O doutor nem vai lembrar de uma estrutura de um terreno na Invernador, Sim. que a gente tinha comprado terreno há tempo atrás, né? Uhum. E tinha feito uma laje lá, uma estrutura, e quando a gente chegou para analisar, viu que nada daquilo aproveitável. Teve que ignorar tudo e fazer um novo projeto, tudo em cima. Quando você não planeja, às vezes você perde tudo daquilo que você fez. E tem que começar do zero, tudo de novo. Por isso que é muito importante você parar, analisar, para então você começar o projeto com o pé no chão. Uhum. Nós falamos, pastor, de pessoas que podem não estar na mesma sintonia que a nossa. Por exemplo, o que aconteceu com Jesus foi bem claro, né? Aquelas pessoas, elas não estavam na mesma sintonia que Jesus. Apesar de viver diariamente com o Mestre, apesar de saber exatamente o que iria acontecer, porque ele já tinha dito, mas as pessoas, elas não estavam na mesma sintonia. Aí isso é fácil, né? Você vai, se afasta delas, Sim. não é isso? Né? Algumas você até pode manter no teu ciclo de amizade, né? Existe um ditado que você é, né, o reflexo, o fruto das pessoas das Você. 5 pessoas que você mais convive, não é isso? Isso aí. E a Bíblia diz em Provérbios: anda com os sábios e será sábio. Uhum. Anda com os touros e será touro. Sim, olha que coisa, né? Então, na realidade, muitas vezes na vida nós temos um problema muito sério, é o emocional. A gente, às vezes, gosta daquela pessoa, aquela pessoa ela participou de alguma etapa da nossa vida e foi importante naquele período, e a gente não consegue se desvencilhar daquela pessoa para a etapa seguinte. Mas ela só consegue te acompanhar até aquele ponto. Dali em diante ela não vai. E a gente tem que ter maturidade e sabedoria para entender que para a próxima jornada aquela pessoa não vai fazer Não parte. pode fazer parte. Isso tem que ser inteligência emocional, maturidade, qualidade, porque às vezes o projeto da gente é se desvencilhar daquela pessoa e seguir um outro caminho mais avante. E não entender que é por mal, que às vezes até aquela pessoa ela não consegue acompanhar porque a mente dela está limitada, está bloqueada, ela não consegue entender E não aquilo. vai, não vai ser a queima da sua energia, Não. né? A perda de um tempo importante do teu projeto que vai fazer com que ela mude. Não, porque a mudança é individual e cada um tem um tempo. Por exemplo, se você for analisar friamente, uma pessoa quando ela se depara com uma nova informação, por exemplo, essa informação está chegando para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vão ouvir, vão achar interessante, mas não vai gerar mudança nenhuma. Porque o nível que ela se encontra não é ainda o nível propício para mudança. Ainda falta um degrau para seguir. Mas tem umas pessoas que vão ouvir esse podcast e vai disparar o gatilho dentro delas e ela já, caramba, era isso que eu precisava e agora já sei por onde eu vou seguir. Mas tudo vai depender do estado de amadurecimento dessa pessoa que está recebendo a informação. Uhum. Pastor, o senhor concorda comigo que muitas vezes, para que eu possa seguir com esse projeto para chegar ao sucesso, eu também preciso mudar o ambiente, eu preciso mudar, muitas vezes, até do local onde eu moro, para que eu possa alcançar outro nível naquele ciclo do processo? Olha, falando aí até por direto para o telespectador, né? Eu não conheço pessoas que fizeram sucesso onde nasceram. Eu sempre vi pessoas fazendo sucesso fora do local de onde nasceram. Tu pode pegar todas as pessoas de sucesso, Elon Musk é exemplo claro. Ele saiu do país dele e foi para os Estados Unidos para então conseguir alçar voo. E a maioria das pessoas tem que sair da área onde mora, do bairro onde mora, e ir para um outro local para ali então crescer. O próprio Jesus Cristo foi assim. Ele falou: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Esse princípio, eu não sei explicar que princípio é esse, tá? Mas existe um princípio que é universal. Até no reino animal, eu estava vendo um documentário esses tempos, e estava vendo que o animal, para ele ser reconhecido, ele tem que sair da matilha dele,
e ir para uma outra matilha, porque lá ele consegue crescer. Então tem um princípio que rege o sucesso, que muitas vezes tu tem que sair da região onde você está para uma outra região para tu conseguir o sucesso na tua vida. Eu sou fruto disso, pastor. Eu tenho a minha vida como exemplo, né? Eu nasci numa cidade de interior, né? Muito, 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 muito longe, né? No extremo do nosso estado, que é Paraty. Depois eu fui me criar lá, bem, 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 no outro extremo, que é Nova Iguaçu, né? E lá eu vivi até os 12 anos. E de lá eu tive que, para mudar a minha história, eu tive que alçar outros campos. Fui para Niterói, Niterói, é, Angra dos Reis, Angra dos Reis, Mangaratiba, Ilha do Governador. E hoje eu já entendo que o meu tempo em Mangaratiba também por pouco tempo. Eu me vejo em Brasília, por exemplo, entendeu? Para que o projeto que hoje eu tenho, para que o projeto que eu entendo que Deus tem para mim, assim, há uma necessidade, né, de mudança de ambiente, mudança de local, mudança de convivência com outras pessoas. Né? Há um momento que você chega no limite daquelas pessoas com quem você convive, naquele ambiente que você convive. Aí, pastor, a pergunta seguinte ela é crucial, né? Quanto você autossabota o teu projeto? Essa pergunta é importantíssima porque a autossabotagem está diretamente relacionado muitas vezes ao cunho emocional, um cativeiro emocional. A pessoa, por exemplo, igual a história do caramujo, né? Às vezes a concha já está bem apertada, né? Uhum. E o caramujo ele faz uma coisa interessante. Quando a concha está apertada, ele larga a concha e vai para outro território, para uma concha maior. O problema nosso é que a gente não quer sair, às vezes, da concha. Já está apertada a concha, não cabe mais dentro da concha, mas aí o que, que a gente faz? Tem o remédio. Tu toma um remédio. Tem muitas pessoas que estão deprimidas, doutor Henrique, que estão vivendo uma vida angustiada, porque era para ter saído da concha, mas está presa emocionalmente e não consegue sair. Se ela mudasse de local, fosse para outras regiões, alçasse novos voos, a vida dela mudaria completamente. Mas a autossabotagem acontece nessas áreas. A pessoa começa constantemente a prejudicar a sua própria vida porque o emocional dela está mantendo ela como se fosse uma algema no pé, Sim. mantendo naquele local. Só que o tempo dela lá, às vezes, já acabou há muito tempo. E ela só tomar uma decisão. Vou mudar, vou sair daqui, vou para outro canto. Mas essa decisão é pessoal. E ela tem que romper as correntes que estão mantendo ela presa dentro dela. Enquanto ela não fizer isso, ela vai se sabotar constantemente. Pastor, nós temos gravado alguns vídeos anteriores, alguns programas anteriores, em que a gente fala sobre a libertação, tá? A libertação exatamente da alma, a libertação da mente, né? Dessa questão da ansiedade, porque cremos que esse projeto do podcast, ele é um ciclo, né, que nós chegamos até aqui hoje, mas para que pudéssemos chegar até aqui hoje, nós deixamos vídeos anteriores para que você pudesse ter entendimento, ter conhecimento e tomar posse e propriedade e chegar a esse nível de entender que você pode e deve fazer as mudanças na sua vida, porque você chegou a um nível em que, né, voltando aquele slide lá da resiliência, você está ali, há uma necessidade de uma mudança, seja ele, seja ela de local, seja ela de ambiente, seja ela muitas vezes de abrir mão daquilo que tu faz como empregado, né? Você está na condição de ser um empregador e por falta de uma decisão sua,
por falta de uma mudança de atitude, você ainda está naquele ponto. E cuidado, dali só existe 2 caminhos. Ou você ascende e continua no ciclo caminhando para o sucesso, ou você vai ter um fracasso. Mas mesmo assim, nós estamos aqui exatamente para isso, para servir de exemplo para você, para mostrar para você que é possível alcançar esse nível do sucesso. Com certeza. E uma coisa que você tem que entender é que você é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Deus colocou um potencial em você que você não faz ideia de onde você pode chegar. Todos os seres humanos que alçaram voo, voaram alto. E o único limite que tem é dentro da sua mente. Você pode fazer coisas que você nem imagina. Então, nesse podcast, nós te convidamos a alçar voo. Faça um planejamento, uma estratégia e decida onde você quer chegar. E ao se esse voo em direção a isso, você pode, você é capaz. Amém. Pastor, eu me lembrei agora eh, de Davi, né? Davi, muito ousado, né? Sim. Muito ousado, né? A gente sabe que o rapaz é ousado mesmo. E a ousadia dele fez até que ele cometesse algumas imprudências. Sim. Por exemplo, trazer a Arca da Aliança para, né, o Palácio Real, né? Ele não poderia fazer de qualquer maneira, Não. mas ele achou que pudesse, e o que que ele fez? Foi penalizado por isso, né? E por algum período a arca não voltou, Sim. né, para onde ele achava que ele pudesse, né? Então ele executou de maneira errada. Sim. Mas ele parou para pensar, né? Ele parou para pensar, e então ele fez o seu projeto e o que aconteceu? Ele consegue trazer a arca, né, de novo a arca, e era a presença de Deus para o meio do povo. E o que eu quero falar agora, pastor, perguntar é o seguinte: a importância da celebração quando você atinge, né, um alvo, quando você alcança um alvo, quando você vence uma parte do seu projeto, não é isso? Isso daí é fundamental para você que está assistindo esse podcast. É muito importante você pegar e traçar o seu projeto e em partes pequenas. E cada parte conquistada, você comemorar, mas comemorar com garra. Vamos supor, tu traçou que vai perder 10 quilos, né? No ano. Você perdeu 500 gramas naquela semana. Comemora as 500 gramas. Mas comemora mesmo. Essa motivação que você vai gerando, essa celebração, é o impulso que você vai precisar para a próxima etapa. Então, mesmo se vier a adversidade, a dificuldade, você já está com gás. Se eu conseguir 500, eu consigo mais 500. Eu consigo mais 1 quilo. Eu consigo 2 quilos. Então, essa celebração por cada etapa concluída é muito importante para você ter mais vontade para seguir o projeto adiante. Foi muito interessante, pastor. Essa palavra que o senhor usou, celebração, né? Celebrar. É exatamente pensar que aquele período que você venceu, né, a importância que ele tem e a importância que será para a nova fase. Exatamente, é um alimento da alma. E toda vez que você celebra, é celebrar mesmo, fica feliz. Porque isso é um gás, isso é um impulso. Muitas vezes, muitos dos telespectadores aí só tem ele para se motivar. E isso já aconteceu muito comigo e com o doutor Eli também, né? Eu costumo dizer que quando eu quero um conselho de alguém experiente, eu falo comigo mesmo. Brincando. Porque às vezes na vida, tem fases da vida que você só pode contar com você. Então você tem que aprender a celebrar sozinho. Qualquer conquista, por menor que seja, comemore, celebre que você está caminhando em direção ao projeto que você traçou na sua vida. O sucesso. O sucesso. Excelente. Pastor, eh, o Davi, né, ele fez isso, né? Quando ele trouxe a arca, a Bíblia diz que ele deu uma grande festa. Ele deu uma grande festa, né? Pena que as pessoas
elas não conseguem celebrar contigo, né, no mesmo nível que você entende que de importância que aquilo é para você, É. não é isso? A gente, sabe da luta que é, você conquistar uma faculdade, o pastor tem ali, os seus cursos, né. Pastor, fala para nós, quais são os cursos que o senhor tem, já diplomado? Diplomado, eu tenho graduação em gestão de tecnologia de informação, pós-graduação em administração estratégica, formado agora em nutrição e estou terminando uma pós em fitoterapia e suplementação nutricional. Pô, muito bacana, pastor. E isso não começou de cedinho não, né, pastor? Ah, Essa compreensão de ensino, de conhecimento, de adquirir conhecimento, ela já começou, né, com uma idade já um pouco mais puxada, não avançada, vou é, dizer, né, mas comparada ao ciclo normal que seria. sim, eu atrasei um bocado porque um erro que a gente comete na vida, no ciclo da vida, do sucesso, é esperar as oportunidades. A vida não espera. Você não pode esperar o momento oportuno. E eu passei muito tempo esperando o momento oportuno, até que um dia caiu a ficha que se eu não tomasse iniciativa e fizesse algo, as coisas não iam acontecer. E aí foi com dificuldade morando em Mangaratiba, trabalhando no centro da cidade, 3 horas e meia indo de ônibus, 3 horas e meia voltando, Sou testemunha. levantando 4 horas da manhã para pegar o ônibus, conseguir ir para lá, né, voltando. Meus colegas me chamavam brincando que eu era vampiro, né, porque eu não vi o sol nascer. E quando chegava, o sol já tinha se posto, né? Mas foi nesse ambiente que eu fiz a graduação, foi nesse ambiente que eu fiz a pós-graduação, foi nesse ambiente que eu fiz outros cursos, e foi nessa luta que eu cheguei até agora onde eu cheguei. Parabéns. Os parabéns. Pastor, não diferente, né? A minha vida, ela, né, eu não me canso de falar, sabe, pastor? As pessoas podem até achar enfadado me ouvir falar que eu era pedreiro e que eu fiz isso, que eu estudei, que eu ia para Nova Iguaçu numa motinha, né, 250 cilindrada ali pela estrada de Madureira, 3 anos e meio fazendo isso todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo, vendendo doce na praia para poder pagar a faculdade, né, trabalhando alguns dias. Pastor, teve períodos na faculdade que eu tive que deixar de estudar 2 dias da semana, aí eu completava com sábado e domingo, então eu acabava fazendo minha semana de 4 dias de trabalho. E eu estudava só 3 dias. Para quê? Para que eu pudesse ter recurso para pagar pelo menos o mínimo da faculdade. Isso fazia com que eu entrasse em dependência nas matérias. Só que eu tinha que vencer as dependências, eu tinha que passar nas dependências, porque senão eu não virava o período. Não Exatamente. é isso? Então, quantas e quantas noites, né? Não foi uma, não foram duas, nem três, foram várias noites de sono perdido estudando. E eu digo o seguinte, não foi perdida, Valeu a pena. foi investido, foi investimento. E você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí do outro lado, que parece que as coisas não vão dar certo. Olha, o pastor falou uma coisa muito importante. As oportunidades, elas não surgem, você as faz, né? Crie você a oportunidade que você precisa para vencer. E esse ciclo do sucesso, ele vai ser estabelecido na sua vida. E você tem como exemplo o maior de todos eles, o nosso mestre Jesus. Pastor, suas palavras finais para esse episódio, né, de podcast. Nós vamos continuar falando sobre o ciclo do sucesso, pastor. Eu creio que tenhamos mais alguma coisa para deixar para o nosso público. É verdade. E é um assunto que envolve a vida das pessoas. Você foi feito para brilhar. Você foi feito para resplandecer. A Bíblia fala que nós somos como astros do mundo. Então, o que eu quero te dizer nesse podcast no final, acredite em você, acredite no seu potencial. Você foi feito para brilhar. Então, invista no seu sucesso, acredite nos seus sonhos e dificuldades vão acontecer, mas não desanime.
Porque Jesus falou: "No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo". Muito obrigado. E não completando, mas falando aqui, brilhar. Uma lâmpada, ela não brilha debaixo de uma mesa. Uma lâmpada não brilha se ela não estiver no alto. Para clarear, não precisa estar só acesa. Ela precisa estar no local, no lugar de destaque, né? Muito obrigado e que você, de maneira muito especial, possa receber essas palavras e se de alguma maneira essa palavra tocou em você, eu peço a você, né, não retém, não fique só para você, né, compartilhe, peça que pense que outras pessoas também estejam na situação que você está e que, de maneira muito especial, você pensou e lembrou dessa pessoa e compartilhe. Muito obrigado mesmo. E não se esqueça, hoje é um excelente dia para salvar vidas.